Depois de mais de 30 anos, não é que saiu a reforma tributária? O que será que vai mudar para você, hein? Será que vai ser bom para a indústria, para o comércio e o seu bolso? Será que ele vai ficar feliz com essa reforma? Spoiler para você, tá? O próprio Haddad disse que a gente está caminhando para o maior imposto do mundo. Então esse aqui é um vídeo muito especial para te ajudar a entender direitinho o que vai mudar nos impostos aqui no Brasil e também por que tudo isso vai impactar tanto a sua vida e de todo mundo que você conhece. Então, fica aqui comigo. Fala, meu amigo dinheirudo, bom demais da conta, William Ribeiro por aqui falando sobre tudo que impacta o seu bolso. E essa semana a reforma tributária foi aprovada por uma comissão de Constituição e Justiça na terça-feira, né? E o Senado aprovou o texto base agora na quarta-feira. E ainda vai rolar outros trâmites porque a reforma ainda vai passar de novo pela Câmara, que é para ver se a deputaiada pode aprovar as alterações feitas pelos digníssimos senadores. E se eles incluírem novas coisas por lá, volta de novo pro Senado num indo e vindo infinito. E é por isso que eles já estão ali meio que combinandinho para que isso não aconteça. Mas no final das contas, depois de já terem se passado 30 anos, a reforma tributária sim finalmente vai sair. E o que todo mundo quer saber é como que ela vai impactar o bolso nosso de cada dia, né? Então deixa eu te explicar primeiro o que vai mudar com essa reforma tributária aí. 3 impostos federais vão deixar de existir: o IPI, o COFINS e o PIS. E no lugar deles vai ser cobrado o Imposto sobre o Valor Agregado. O nome desse imposto é CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Adoro esse nome, contribuição, acho fofinho. O ICMS, que é o imposto estadual, e o ISS, que é municipal, também vão deixar de existir. E o Imposto sobre o Valor Agregado, que vai ser criado no lugar deles, é o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. O CBS e o IBS vão ter alíquotas e regras iguais no país todo. Peronomútil, uns lugares mais iguais que os outros, você vai entender já já. Porque hoje é o maior fuzuê, né? Uma confusão danada, porque as regras e também as alíquotas dos impostos são diferentes em cada estado. E vai ter um período de transição para essa substituição de impostos que eu acabei de falar. Em 2026, o CBS, que é federal, começa a ser cobrado com uma alíquota pequenininha ali de 0,9%. Em 2027, a bucha é total e os outros 3 atuais são extintos. E no caso do IBS, que é estadual e municipal, começa a ser cobrado com uma alíquota de 0,1% no período de 2026 a 2028. E depois ele vai aumentando gradativamente até 2033. E vai ter também outra transição que vai durar 50 anos. Entre 2029 e 2078, será que a gente tá vivo até lá? Vai acontecer uma mudança gradual. A Cátia fez assim, não. Vai acontecer uma mudança gradual para mudar a cobrança do imposto na origem para o destino. Aí você imagina os estados mais fortes, os produtores, como vão chorar. E o imposto vai ser cobrado onde o produto é consumido, nesse caso, em vez de ser onde ele é fabricado. Por enquanto, o que está em jogo são só os impostos sobre o consumo. E depois que a reforma estiver pronta, aí o governo vai estar livre para também fazer uma reforma de imposto de renda e aí você segura as carças por aí. E alguns impostos vão continuar existindo separadamente, né? Tipo IOF, IPVA, IPTU. E tem também o chamado imposto do pecado, esse é o mais polêmico. Alguns produtos considerados prejudiciais vão ter uma incidência de impostos muito maior do que outros. Tipo arma, munição, cigarro, cerveja. O quê? O quê? Eu diria que não pode misturar tudo isso aqui, né? Mas falar que eles merecem mais impostos, deixe para você aí comentar. Por outro lado, alguns produtos vão ser isentos de impostos. Isso vai valer para os itens da cesta básica que não vão sofrer incidência de imposto sobre o valor agregado. E vai ter também uma cesta estendida com produtos que vão ter desconto de 60% no imposto. E isso vai incluir itens como carne, produtos de limpeza e de higiene pessoal também. Só que esse desconto no imposto vai ser concedido na forma de cashback. E quem vai ter direito a esse cashback é a população mais pobre. Os mais pobres também vão ter cashback no imposto pago na conta de luz e no gás de cozinha. Mas afinal, de quanto é essa alíquota padrão aí? Exatamente, ninguém sabe. Mas o Ministério da Fazenda publicou um estudo em agosto estimando que essa alíquota ficaria entre 25,5% e 27%. Mas à medida que os nossos nobres congressistas vão mexendo na parada, os políticos vão criando exceções, o que no fim das contas pode acabar aumentando essa alíquota
tá aí para compensar alguns setores que não estão pagando. Porque afinal das contas o governo não vai perder, né? Você achou que você achou? E nessa aí de ver quem paga menos impostos, quem influencia mais, quem pode mais leva mais, né? Porque diversos setores da sociedade que são bem representativos acabaram e estão cada vez puxando mais brasa para a sardinha deles. O próprio Haddad disse que quanto menos exceções tiver, melhor fica. Claro, né? Porque se todo mundo quiser pagar menos imposto ou quiser que fique como está, vai ficar a mesma coisa que era antes, né? Como se antes a gente pagasse menos imposto, mas enfim. Mas foi o próprio Haddad quem alertou para a possibilidade da alíquota média chegar a 27,5%. Já o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ele diz que do jeito que a reforma tributária passou na Câmara, o IVA pode ultrapassar 28%. E se isso acontecer, meu amigo e minha amiga, parabéns pra gente, tá? Que a gente vai tomar o lugar da Hungria para ser hoje o país que mais cobra imposto sobre consumo em todo o nosso planetinha. E esse é justamente o ranking que a gente não gostaria de liderar, né? Fala a verdura. E essa reforma prevê também a cobrança de IPVA para veículos aquáticos e aéreos. Então se prepara o bolso aí se você é dinheirudo o suficiente para ter um helicóptero, iate, jequiti, essas coisas aí. Jequiti. Vai ficar o jequiti, é bom demais, né? Mas agora é hora da gente analisar se de fato essa reforma aí vai ser boa pro seu bolso ou não. Antes, aquele pedido, dá uma força pra gente, deixa o seu like para ajudar o nosso trabalho a alcançar mais pessoas, tá bom? O TCU, o Tribunal de Contas da União, ele fez um relatório sobre os prováveis impactos da reforma tributária. E ele entende que com essa reforma vai sim haver um aumento na produtividade da indústria, olha aí, ó. Ele também disse que todos os setores vão se beneficiar mesmo no pior cenário. E o mais legal é a justificativa para essa conclusão, olha aí, ó. Esse resultado provém do péssimo estado atual de ineficiência econômica gerado pelo atual sistema tributário do Brasil. Ou na visão do TCU, a gente falando com a linguagem mais popular, né, meio tiririca, pior que tá, não fica. Foi isso a ideia. Mas em se tratando do Brasil, eu duvido muito disso, mas enfim. O TCU também chegou à conclusão de que provavelmente, em um cenário pessimista, nenhuma capital e no máximo 32 municípios muito ricos correm o risco de perder a arrecadação. O relatório do TCU também comentou que a redução de alíquota e também isenções de tributos sobre o consumo não são soluções efetivas como políticas públicas, nem do ponto de vista econômico, nem do social. A recomendação é que esses benefícios sejam reavaliados anualmente até 2033 e que a partir de 34 o governo avalie se vale a pena ou não manter essas exceções. Beleza, né, TCU? Reduzir imposto não ajuda nada o país, não. Nada. Confia. E o TCU também entende que dar cashback para os mais pobres é muito melhor do que beneficiar todo mundo com a isenção de imposto em alguns produtos. O IPEA também fez um estudo sobre os possíveis impactos da reforma tributária na redistribuição de arrecadação. O Instituto entende que essa redistribuição aí vai beneficiar 60% dos estados e 82% dos municípios. E essas cidades concentram 67% da população brasileira e correspondem a 98% daqueles que tem um PIB per capita abaixo da média brasileira. E ela deve reduzir em 21% a desigualdade entre os municípios, olha aí, ó. E o IPEA até deu um exemplo de duas cidades em Goiás. Hoje a arrecadação per capita no município mais rico é 127 vezes maior do que no município mais pobre. E com a reforma tributária, essa receita per capita da cidade mais rica vai ser de 4 vezes a do mais pobre. E o IPEA também entende que a regra de transição aí de 50 anos para passar a cobrança do imposto da origem para o destino vai evitar ou pelo menos atenuar as perdas de uma minoria dos municípios. Toda essa redistribuição de arrecadação aí pode significar melhoria para os municípios mais pobres, segundo o IPEA. E segundo eu, isso vai depender, é claro, da inteligência e também da honestidade dos políticos de cada cidade. Ferrou então. As alíquotas do CBS e do IBS vão ser iguais em todo o país. E isso vai ser bom para as empresas porque vai acabar com esse manicômio tributário de quanto pagar de imposto dependendo de onde o produto é fabricado, onde é vendido, e também deve aumentar a segurança jurídica
jurídica das empresas. Porque com um sistema tributário mais simples, os erros vão diminuir. E sem contar a produtividade, né? Empresa existe para produzir, né? Não para ficar incontáveis horas ali discutindo, apurando imposto, tentando adivinhar a classificação correta de um produto, por exemplo. E também tende a acabar com a guerra fiscal no longo prazo, né? Que é aquela disputa entre as cidades, entre os estados, para ver quem dá o maior desconto nos impostos para atrair uma fábrica para o município. Que inclusive eu acho saudável, né? Se você quer construir uma empresa, você tem o seu dinheiro, que bom que, né, que o governo tá competindo entre si para ver quem oferece uma condição melhor para você, não seria isso? Mas veja como a discussão não é tão simplória, né? É controversa. O governo quer estimular umas áreas mais distantes, por exemplo, a Zona Franca de Manaus, né? Porque se tirar o incentivo de lá e igualar as alíquotas, vai ficar muito caro e difícil você convencer alguém de produzir lá e ter que mandar o produto de volta para baixo aqui no Brasil. E por isso mesmo que o Senado manteve, que é como diria o poeta, os incentivos lá para a Zona Franca. E esse é só um exemplo de como as exceções são impossíveis de serem evitadas no curto prazo. E como longo prazo aqui no Brasil, que o político consegue ver é só as próximas eleições, você já viu, né? E olha que espetáculo, para você e eu, a gente vai ver os impostos cobrados da gente com mais transparência. Vai dar para saber certinho quanto que o governo tá furando o nosso olho. Mas a pergunta que não quer calar, que eu sei que você tá aqui para esse momento mais importante aqui do vídeo, hein? Será que a carga tributária vai diminuir? Porque alguns produtos vão ter isenção, enquanto outros vão ter uma incidência maior de impostos, né? Porque na média a intenção é que a carga tributária se mantenha. O que eu duvido muito, né? Porque sempre que mexem com o nosso dinheiro, você já viu, fede, né? Se bem que a Câmara e o Senado têm criado ali barreiras que podem fazer o imposto chegar no máximo a 28%, segundo o IPEA. Aliás, esse é o valor para a gente ter a maior carga tributária sobre o consumo no mundo e estamos preocupados se não vamos estourar essa meta. Quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. Acho que era isso que a Dilma queria dizer. A ideia é a seguinte: considerar a média da arrecadação em relação ao PIB entre 2012 e 2021. Esse valor seria o limite, eles garantem para você, eu a garanto, para a arrecadação. E ultrapassando esse valor, o governo teria que reduzir a alíquota do IVA. Mas tem gente que não concorda, sabe por quê? Porque assim o governo não vai poder aumentar os impostos em período de crise. Crise só para eles, né? A gente que lute para poder bancar essa crise que os próprios governos causaram por gastar demais. Vê se não é lindo. É, meu amigo, a reforma tributária tem um potencial de trazer sim melhorias para a economia, para as empresas e para a população. Alguns produtos e serviços vão ficar mais baratos, enquanto outros vão ficar mais caros. Mas não se iluda, tá? Porque esse continua sendo o nosso bom e velho Brasil. Novos impostos vão continuar sendo criados sempre que o nosso ilustre governo decidir que precisa aumentar a arrecadação. E se fosse para mexer para diminuir os impostos, você acha mesmo que o governo ia estar preocupado com essa pressa de fazer acontecer? Eu não sei, a sua opinião é mais importante. Manda nos comentários e compartilha esse vídeo aqui com toda a sua família, com todos os seus amigos, para todo mundo entender direitinho o que tá em jogo com a reforma tributária. Não se esquece de curtir o canal e se inscrever por aqui também, hein? Valeu, tudo de bom. Tchau!